Graça e paz, queridos. Na mensagem do último domingo, nós falamos a respeito do tema A Honra aos Pais. Neste nosso devocional do dia de hoje, eu quero trazer uma breve palavra intitulada Aos Nossos Filhos. Os filhos são herança do Senhor, segundo as Escrituras. Eles são uma bênção na nossa vida. É verdade que quando um filho chega, ele muda completamente a dinâmica familiar. Por exemplo, tempo, recursos que antes eram canalizados apenas para a satisfação de nossos desejos e necessidades, agora serão canalizados, por exemplo, para a criação dos nossos filhos. Não é? E eu queria, com essa palavra inicial, dizer para você que nós temos motivos para agradecer a Deus por termos filhos e não para reclamar por nós os termos. A psicóloga norte-americana chamada Brené Brown conta que em um dos atendimentos ela teve que falar com pais que sempre reclamavam do filho porque o filho batia uma das portas da casa. E eles sempre reclamavam, gritavam com o filho por conta disso. E na época do atendimento, esses pais disseram que hoje são eles que iam até o local onde o menino batia a porta para eles ficarem batendo a porta para se lembrar do barulho de quando o filho estava com eles, porque hoje eles já não têm mais o filho com eles perderam o filho por algum motivo ao qual eu não me lembro agora. Então eu queria dizer para você que assim como os filhos têm responsabilidade para com os seus pais, nós também temos responsabilidade para com os nossos filhos. E honrar a nós que somos os pais será mais fácil para os nossos filhos se nós criarmos uma dinâmica de família onde nós abençoamos a vida dos nossos filhos. Eu quero elencar 3 motivos ou 3 razões pelas quais nós às vezes irritamos ou desanimamos os nossos filhos. O texto de Colossenses capítulo 3, 21 nos diz assim: Vós pais não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. E qual é o contexto ou quais são as atitudes que às vezes nós tomamos que provocam ira no coração dos nossos filhos, que levam eles ao desânimo? A primeira das atitudes que eu gostaria de conversar com você a respeito é a atitude de deixar de exercer nosso papel dentro do contexto familiar. Filhos onde os pais não ocupam a função que cada um deve ocupar dentro da família, faz com que os seus filhos se irritem e fiquem desanimados. É óbvio que nós vamos errar como pais, ninguém acerta o tempo todo. Todavia, um erro prolongado, um adiamento no que diz respeito a cumprir os nossos papéis dentro de casa, vai trazer para o coração dos nossos filhos essa irritação ou esse desânimo. Uma outra atitude nossa que não contribui em nada para uma boa criação dos nossos filhos é a atitude de nós sermos excessivamente exigentes. Há pais que a única coisa que conseguem fazer para com os seus filhos é emitir cobranças. E eu já errei nisso e gostaria que você não errasse nisso. Eu gostaria que você atentasse para o seu filho e entendesse que o seu filho também precisa de encorajamento e não apenas cobrança. Ninguém consegue ser cobrado o tempo todo. E é muito importante a gente criar um clima dentro da nossa casa onde o encorajamento seja uma coisa constante na vida dos nossos filhos. Uma outra atitude nossa que faz com que o desânimo e a irritação esteja presente no coração dos nossos filhos é quando nós começamos a usar a comparação no dia a dia da nossa vida. Quando nós comparamos, por exemplo, um dos nossos filhos com os seus irmãos, ou quando nós comparamos, por exemplo, um dos nossos filhos com as pessoas que estão próximas a nós, como um primo, um familiar um pouco mais distante, ou mesmo um vizinho, alguém que está perto de nós no dia a dia. Cada um dos nossos filhos possui dons que foram dados por Deus a eles. Nossos filhos são bons em determinadas áreas. E assim como todo ser humano, existem áreas da vida deles que eles não são tão bons assim. E tudo bem com relação a isso. Ficar comparando aquelas áreas dos nossos filhos que não são tão boas com outros que possuem essa área de suas vidas fortalecidas ou dons nessas áreas de suas vidas, levará os nossos filhos ao desânimo. E nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Se nós formos pessoas que reconhecem os dons dos nossos filhos
e conversamos com os nossos filhos a respeito disso, isso fará com que qualidades boas floresçam na vida deles. Aliás, às vezes nós interpretamos alguns versículos das Escrituras de maneira errada. Lembra daquele texto? Ensina a criança o caminho que deve seguir e quando for velho não se desviará dele? Intérpretes das Escrituras dizem que esse versículo tem muito mais a ver com nós observarmos as qualidades dos nossos filhos e ajudarmos os nossos filhos a descobrirem qual é a sua vocação do que com aqueles aspectos morais que nós damos a eles enquanto eles crescem no dia a dia da vida. Eu gostaria que nós encarássemos os nossos filhos como que de fato eles são, como uma bênção do Senhor na nossa vida para nos tornar pessoas melhores e como uma oportunidade de nós ensinarmos e abençoarmos a vida deles para que se Jesus não voltar, nós tenhamos gerações mais abençoadas à frente, porque nós temos tomado a decisão correta e temos vivido o comportamento correto com relação aos nossos filhos neste tempo. Hoje é dia do encontro das células, algumas células se reunirão amanhã. Eu gostaria que você tomasse aí esse devocional, lesse, que se você ainda não assistiu, você assistisse a mensagem do último domingo, porque os nossos encontros em célula online falarão a respeito dessas duas coisas, tanto a mensagem do domingo quanto esse devocional. Que Deus te abençoe, que a gente possa viver uma experiência familiar mais abençoada e que a gente possa criar os nossos filhos para a glória de Deus.